Boa noite a todos. Nossa leitura é do livro Seara dos Médiuns, reunião pública de 14 de março de 1960, questão número 227. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairá as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas, assim, ao trabalho do bem, recorramos a imagens simples da vida para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. A restauração do enfermo está dependendo do exame decisivo. O diagnóstico está feito. Os sintomas são evidentes. Mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça a prova conclusiva para assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. O salão, à noite, está lotado por assembleia numerosa, reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O temário está pronto. Os planos são precisos, mas antes foi necessário se valer-se alguém de humilde tomada elétrica a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfazesse as exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para importante excursão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequena alavanca de controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano de esgoto, ou se o ferro da máquina terá servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, se mostram em disciplina para ajudar. Desse modo, sabendo que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor e cientes de que a mediunidade, nesse ou naquele grau, é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes ou sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem, no lugar exato e no instante certo. Porquanto, somente nas atividades do bem, para o bem dos outros, é que nós garantiremos a vida e a continuidade de nosso próprio bem. Senhor Jesus, doce amigo, irmão amado, que nos ensinou que se muito amássemos uns aos outros, faríamos-nos apresentar a você como seus discípulos. Estamos neste esforço, Senhor, de aprendermos a amar a todos os nossos irmãos. Neste grupo, ainda que pequeno, Senhor, mas que nos reunimos todas as semanas, estamos neste esforço, neste aprendizado de aprender a amar, a servir, a orarmos uns pelos outros. Ensina-nos todos os dias esta tarefa para nós ainda tão difícil. Abençoai todos aqueles que dividiram conosco este aprendizado desde o começo, mas que por motivos diversos tiveram que se ausentar. Que todos eles, indistintamente, onde quer que se encontrem, possam receber também essas vibrações que nós aqui já estamos recebendo. Que a noite de hoje, do estudo, como todas as demais, possa também se fazer frutífera para que possamos
aprender mais para servirmos melhor. A nossa gratidão pelo encontro, pelo reencontro. Que assim seja. Um pouquinho. Boa noite. Bom, nosso tema era então a influenciação dos espíritos, né? O que eles podem, o que eles não podem fazer com a gente, né? A primeira coisa que o Livro dos Espíritos fala nos temas que a gente pegou foi: primeira coisa, nós temos um espírito e nós temos livre-arbítrio sobre isso, tá certo? Então, antes de você entender o que um espírito pode influenciar ou não, a gente sempre tem que pensar: nosso espírito tem o livre-arbítrio, tá certo? Mas, claro, fica. Então, eu tenho livre-arbítrio, então, é isso aí, né? Então, quer dizer, nós temos livre-arbítrio, né? Mas os espíritos podem sim influenciar. Bom, vamos lá então. O livre-arbítrio, como que é? Ele vai se desenvolvendo na gente conforme a gente vai ganhando consciência. E os espíritos externos, né? Eles podem sim influenciar a gente desde a nossa origem, né? Desde do primeiro espírito, né? Desde o início do nosso espírito, tá? E o que eles podem fazer então? Vamos falar aqui as faculdades que os espíritos têm. Eles têm. O que eles podem fazer? Eles podem ver tudo que eles quiserem, que a gente faz, que a gente não faz. É claro que eles não ficam observando tudo, eles vão mais aquilo que atrai eles, não é isso? Então a gente até conversou bastante, não fala exatamente isso no Livro dos Espíritos, mas eu imagino, os espíritos zombeteiros, né, eles vão ficar procurando aquelas pessoas que têm uma baixa autoestima, ou então que, né, estão perdidos nas drogas, ou com bebida, ou alguma coisa do gênero. E os espíritos mais evoluídos também vão procurar, né, aquelas pessoas que estão mais propensas a fazer a bondade, a caridade e tudo mais. Eles podem ver nossos pensamentos. O Livro dos Espíritos fala que é muito mais fácil a gente esconder os nossos pensamentos das pessoas encarnadas do que dos desencarnados. Tá certo? Então, por isso, temos que tomar cuidado com o que a gente pensa também, não é isso? Não adianta, ai, que bonitinha, nossa, como você está linda hoje, né? Linda, né? Sua baranga, né? Não pode, né? Não pode pensar essas coisas, né? Outra coisa que eles podem fazer. E o que eles pensam de nós? O que eles pensam de nós? Eles pensam exatamente isso, né? Os espíritos menores, né, aqueles espíritos menos evoluídos, quando acontece alguma coisa de ruim com a gente, o que eles pensam? Eles zombam, eles riem, eles, né, fazem festa com a desgraça alheia, vamos dizer assim. Enquanto aqueles espíritos maiores, eles se condoem, eles ficam ressentidos com tudo aquilo que está acontecendo com a gente, né? O nosso grupo até conversou bastante sobre isso, e a gente falou assim, né, a evolução, né, a evolução é dura mesmo, ela tem essas dificuldades, e pelo que a gente vê, mesmo quando a gente se tornar espíritos maiores, vai continuar tendo essas dificuldades, porque a gente vai ver espíritos menores e vai continuar se condoendo, se doendo por essas pessoas. O exemplo que a gente deu lá é mais ou menos quando a gente vê uma pessoa passando fome ou uma pessoa passando dificuldade, né? É a mesma coisa, a gente se dói por essas pessoas, lógico que a gente quer que todo mundo melhore, e os espíritos maiores também têm a mesma coisa em relação a gente. E por último, eles podem nos influenciar, né? O Livro dos Espíritos diz que a influência que eles exercem sobre a gente, às vezes é maior do que a gente imagina, né? É quase que a todo momento. Mas como que é? Eles aconselham a gente, tá? Então, a todo momento, os espíritos maiores estão aconselhando a gente, faz isso, faz aquilo. Eles também sugerem através do pensamento, e aí todos os espíritos, tanto os, né, os maiores como os menores, sugerem, mas eles nunca podem atuar contra as leis da natureza. Eu mesmo a gente teve um estudo, e eu mesmo que falei esse exemplo, vou usar de novo. Às vezes um espírito zombeteiro quer te derrubar da escada. O que ele vai fazer? Você vai subir a escada e ele vai te derrubar? Não, isso não é possível. É possível que ele te influenciar a, por exemplo, se distrair, né,
e você está trocando a lâmpada. Aí você se distrai e aí você cai por causa da distração que ele causou. Mas não porque ele foi lá e empurrou a escada, ou porque ele te empurrou, ou realmente porque ele te derrubou. Mesmo os espíritos seguem as leis da natureza. Essa ideia que a gente tem às vezes de fenômenos extraordinários que os espíritos fazem, o livro dos espíritos diz que eles não são condizentes com isso. Tá certo? Beleza, então. Obrigado. Bom, gente, então esse foi todo o teor que eles estudaram do livro. O Edson fez e o grupo, né, ajudado pelo grupo, e o Edson expôs, foi muito claro, foi esse mesmo o objetivo, que a influenciação dos espíritos existe, e a influenciação a gente sempre, quando fala, pelo menos eu pensava assim, o espírito está influenciando sempre para o mal, né? Assim, para a gente fazer no tipo obsessão, mas eles influenciam também no nosso cotidiano. O nosso anjo guardião nos influencia a fazer o bem, a seguir a estrada reta, tudo isso. Então essa influenciação é uma lei, né, espiritual mesmo, de afinidade, de sintonia. Se a gente tem uma sintonia com espíritos elevados, espíritos superiores, pensamentos positivos, os espíritos que vão nos influenciar são desse teor, né? Evidentemente que alguns espíritos inferiores tentarão nos influenciar. Cabe ao nosso livre-arbítrio aceitar ou não, né? Então, o botãozinho da sintonia, né, é da gente, a gente que comanda essa sintonia. Eu sintonizei, eu vou captar aquela influenciação positiva ou negativa, dependendo do meu estado de espírito, da minha sintonia espiritual, da minha vibração espiritual. Isso que é importante da gente saber. Então, depende da gente, né? A gente aceitar ou não a influenciação, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? O grupo 2 estudou o livro No Invisível, de Leon Denis, também a respeito de influenciação de espíritos. Quem é o grupo 2? Boa noite. A gente estudou Influenciação dos Espíritos também, né, de Leon Denis. E, resumindo... Obrigado. E resumindo um pouco já, o que a gente estudou foi a influenciação nas reuniões, né, no ambiente geral, assim. O estado mental e espiritual dos médiuns influencia diretamente nas reuniões. Ou seja, todo mundo tem que estar no mesmo, como é que eu falo, numa mesma vibração, né? Tanto é que aqui no Luz e Amor, por exemplo, a gente chega, faz a leitura e a oração para todo mundo entrar numa mesma vibração. Tá tudo bem? Por isso é necessário que o grupo esteja preparado, ele esteja preparado para não se expor, né? Como é que eu falo? Por exemplo, um exemplo que a Marleninha deu, por exemplo, chega uma pessoa de um outro grupo, de um outro Coen, não que fez Coen em outros lugares, não que essa pessoa não tenha capacidade de participar da reunião, mas que ela não tenha a vibração que esse grupo que a gente está compondo aqui, por exemplo, não tem a mesma sintonia que a gente, então isso pode expor desnecessariamente, talvez, os médiuns, né? Daí a gente consegue identificar uma afinidade do grupo, né? Onde pode surgir resultados incríveis e boas reuniões. O cérebro do médium, ele é um filtro psíquico, né, que evolui de acordo com o seu conhecimento, ou seja,
independente da mediunidade que ele tiver, ele sempre vai ter um filtro e aquilo vai de acordo com o que ele tem de conhecimento e com a sua evolução, né? Porque sempre, às vezes, as vibrações acabam não sendo totais do espírito para a comunicação. Então, acaba sempre retendo alguma coisa no cérebro, até mesmo no coração do médium. E as mensagens que os espíritos passam não são total de verdade, né? Nem sempre é verdadeira. Então, assim como nós, tem imperfeições, estão em evolução. Então, assim, a sabedoria não vem com o desencarne. Ela é progressiva, tanto para nós quanto para eles, desencarnados, né? Então, ter cuidado também com o que ouve ou com o que lê, né? Pensamentos divergentes entre os integrantes, isso complica o trabalho, né? Então, sempre evitar, sempre manter uma linha, como é que eu falo, coerente em relação ao que se estuda, né? Manter sempre a cabeça e coração limpos de qualquer divergência que possa atrapalhar o andamento do grupo. Em resumo, basicamente é isso. O grupo ele tem que estar afinado, o grupo ele tem que estar preparado, o grupo ele tem que ter estudado o suficiente para que evite expor desnecessariamente o médium a situações que, vamos falar assim, complicadas, né? Então, é necessário realmente a gente alinhar os pensamentos. Eu falo não a gente, assim, não que tenha acontecido alguma coisa que eu saiba essas coisas, mas é necessário todos terem os pensamentos alinhados para um bom resultado nas reuniões. É isso. Então, o que o Leon Denis explica para a gente é exatamente o que o grupo 1 falou, né? Essa sintonia, que nós nos influenciamos, encarnados e desencarnados, nos influenciamos. E na reunião mediúnica isso é muito importante, porque quando a gente vai se reunir, é importante que tenhamos todos nós, membros da reunião, o mesmo ideal, o mesmo objetivo, para que a gente possa estar numa sintonia, vibrando numa mesma sintonia, para que ajudemos aos espíritos a se comunicarem. Porque uma pessoa só que está fora daquela sintonia, ele pode atrapalhar a comunicação do espírito. Porque ele está vibrando, ele está numa sintonia contrária, às vezes duvidando, às vezes negando aquela comunicação. Então, é isso que ele fala a respeito da influenciação, que a influenciação mediúnica, a influenciação espiritual, ela é do nosso cotidiano. Na reunião mediúnica, muito mais ainda, há que se prestar atenção nessa influenciação. Porque o veículo que a gente vai tratar, do que a gente vai estar tratando, são de trocas energéticas e psíquicas entre encarnados e desencarnados, entre dois planos, onde a sintonia se ressente mais ainda, principalmente do lado do encarnado. E a gente não tem, nós encarnados, a gente não tem outra maneira de se proteger dessas influências, se forem negativas, a não ser o reto proceder, né? O pensamento positivo e as ideias conjuntas, objetivas, no sentido de ajudar e socorrer as criaturas que a gente está trabalhando ali. Esse é o objetivo da reunião. Então, a gente tem que estar focado com o pensamento e o coração, conforme o Levi nos disse, para que a gente possa exercitar esse trabalho
recebermos essas influências dos espíritos superiores ajudando e nos bloquearmos das influências negativas, que os espíritos contrários ao bem, eles tentam, às vezes, desestruturar uma reunião mediúnica. Por quê? Porque a reunião mediúnica tem como objetivo maior elevar as criaturas. E quem gosta e é sintonizado com o mal, ele gostaria de ver o mal prosperar, né? Assim como na vida, no nosso cotidiano. Então, a gente tem que se proteger dessa influenciação, e é essa unidade de pensamento e de sentimentos que o Leon Denis nos explica que na reunião mediúnica ainda é muito mais importante. A gente tem que ter esse cultivo dessa união de pensamentos e ideais de ajuda e de fraternidade. Certo? Não, é o seguinte, a gente quando está elevado, quando a gente está bem, vamos fazer uma analogia no nosso cotidiano. Nós, supondo, nós estamos num estágio na nossa casa, que a gente tem facilidade, que a gente está lá com o nosso conforto, e a gente tem o nosso vizinho ali, que às vezes ele tem dificuldade financeira, com a higiene. Então eu vou me rebaixar no sentido assim de cultivar também, vou ficar bem sujinho para ir lá fazer a visita a ele, para mostrar, para ajudá-lo, para ensinar, para poder ajudar. Não, então eu tenho que chegar conforme eu sou e mostrar para ele de que forma ele pode ficar melhor. Então, da mesma forma, agora vamos falar de vibração, da mesma forma. Uma criatura com pensamentos elevados, ela tem Deus dentro de si. E quando a gente tem Deus dentro da gente, que a gente tem o ideal de ajuda, o ideal de beleza, o ideal de paz e de fraternidade, a gente deseja para o outro. Não é? Então, a gente vai com o coração recheado disso, socorrer a outra criatura. A gente vai mostrar a ela a nossa vibração, que é possível para ela chegar até nós, né? Agora, vibração no sentido de, vamos falar assim, a técnica mesmo de receber o Espírito, precisa haver uma sintonização energética, sim, mas a gente faz isso naturalmente, né? Eu quero, o meu desejo de ajudar, eu rebaixo a minha vibração, não o meu pensamento, não o meu sentimento, não o que eu penso, não o que eu sou, mas eu rebaixo a minha energia de forma consciente ou inconsciente para que eu possa socorrer aquela criatura. Você entendeu? A gente conscientemente às vezes nem consegue fazer isso. A gente não sabe como é que trabalha isso. Tanto é que quem faz a reunião mediúnica são os espíritos mentores, que eles conhecem o mecanismo de vibração espiritual, do espírito, do perispírito, das energias, porque a gente ainda não comanda isso, né? Nós estamos aqui só mesmo trabalhando a matéria, né? No seu estado material que a gente consegue dominar. Os outros estados a gente não consegue, a gente depende dos espíritos mentores. Por isso que a gente tem que estar com um pensamento elevado, porque eles só aceitam trabalhar com criaturas de pensamentos elevados, de pensamentos de paz, de amor, de bondade. É nesse sentido. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, por exemplo, aí o Chico Xavier, então, ele só recebia aqueles espíritos escrevendo livro, aquelas maravilhas. Quem conviveu com o Chico Xavier conta que ele trabalhava na desobsessão e ele recebia espíritos tenebrosos, mesmo assim, trevosos. E ele recebia por caridade, por amor. Né? Tanto é que quando a gente às vezes passa por isso, às vezes a gente ressente fisicamente, quando a gente recebe um espírito desse. A gente sente toda aquela vibração.
mas por amor, para ajudar aquela criatura, a gente faz isso da mesma forma que um médico, às vezes. Eu gosto de falar do médico infectologista, porque é complicado. Você imagina, eu imagino assim, antigamente, quando o mal de Hansen era uma doença terrível, deformante, que era altamente contagiosa, que as pessoas viviam segregadas, tinham aqueles médicos abnegados que iam até esses doentes e se expunham a toda aquela infecção, aquele perigo, obviamente usando todas as técnicas de higiene para que eles socorressem aquelas criaturas em dor. Da mesma forma, nós temos a condição de fazer isso. Né? Então, qual que são essas técnicas que a gente vai usar? A oração, o coração puro, porque nós estamos trabalhando com vibração. Né? Da mesma forma que o médico infectologista ia lá no leprosário, naquela época, naquele hospital, que tinha só esse tipo de doença, ele tomava todos os cuidados de higiene para que ele não se contaminasse e não levasse a contaminação para outras criaturas. Da mesma forma, a gente tem que fazer. A gente tem, quando vai numa reunião mediúnica, a gente tem que ver que a gente está trabalhando com criaturas altamente enfermas do espírito. Né? Então, a gente tem que se proteger, tomar todos os cuidados para que a gente não se contamine espiritualmente com aquela doença que o espírito tem e nem leve a contaminação para outras pessoas. Mas a gente tem que se dispor a fazer esse trabalho se a gente quer assim. Eu não sei se ficou claro para você, Leda. Prontinho, gente? Podemos passar então para o grupo 3. O grupo 3, ainda no assunto influenciação dos espíritos, só que nós vamos estudar agora obsessão e o evangelho, porque a obsessão é uma influenciação negativa, né, gente? Então, o grupo 3 estudou Seara dos Médiuns de Emmanuel. Boa noite, tudo bom? Obsessão e evangelho. Ele comentou vários evangelhos, vários capítulos e versículos. Eu não vou me prender aos capítulos e versículos, né, para não ficar falando os números, ficar muito redundante, né? Mas eu vou dizer no evangelho que está cada passagem, tá bom? No evangelho de Lucas, temos a obsessão direta. Quando um homem no santuário, possuído por um espírito infeliz, põe-se a gritar para Jesus, que após repreendê-lo, consegue restaurar o equilíbrio do homem. No Evangelho de Marcos, temos a obsessão seguida de possessão e vampirismo, quando um pobre gadareno mais se assemelhava a um animal feroz refugiado nos sepulcros. No Evangelho de Mateus, temos a obsessão complexa, atingindo alma e corpo, quando um homem mudo é trazido sob o controle de um espírito em profunda perturbação. No Evangelho de João, temos a obsessão indireta, em que a vítima padece influência aviltante, sem perder a própria responsabilidade. Isso ocorreu quando Judas foi incentivado a negar o apostolado. No Atos dos Apóstolos, temos a obsessão coletiva, gerando moléstias fantasmas, quando os samaritanos estavam paralíticos e coxos, e o simples afastamento dos espíritos inferiores fez curar-lhes. No Novo Testamento, temos o tratamento da obsessão com o mesmo interesse humanitário da doutrina espírita. Não nos detenhamos diante dos critérios contumazes, estendendo o serviço do socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência, porque os princípios de Allan Kardec revivem os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. Então, gente, completando então o que a gente estava falando, né, e o que o Mateus falou, é o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova de Jesus. O Evangelho significa boa nova, né?
O que Jesus trouxe? Qual foi a boa nova de Jesus? Qual foi o maior ensinamento de Jesus? O amor, né? Então, a gente quando vai trabalhar, quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho espiritual, a gente tem que colocar o amor acima de tudo. Que foi isso que todo o Evangelho mostrou. Jesus foi caminhando naquela época e por todo lugar que ele passava, ele se defrontava com essas influenciações, né? No sentido, como aqui é a obsessão, então ele vai falar a influenciação negativa, porque nós estamos falando de obsessão, né? E como Jesus era um espírito, é uma criatura, ele é o governador do planeta, ele é o maior espírito que pisou na Terra, então a simples imposição, a presença dele já conseguia retirar aqueles espíritos. A gente sabe que com a gente é muito mais difícil, a gente tem que ter muito mais perseverança, a gente tem que ter muito mais vigilância nos nossos pensamentos para que a gente possa se ver livre primeiro, a gente, das influenciações negativas, para que a gente possa ajudar outras criaturas. Então a gente tem que estar sempre em vigilância. Por isso que é importante a gente vigiar e orar sempre, né? Para que a gente possa perceber essas influenciações, tanto positivas quanto negativas. As negativas a gente rechaça, as positivas a gente aceita, né? E continuar a nossa trajetória, certo? Agora, o grupo 4, ele estudou as influenciações espirituais do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubers. E estudou também as companhias espirituais, que está a respeito, né? Boa noite, pessoal. Bem, nós estudamos o texto da Sueli Caldas. E a primeira parte tem influenciações espirituais. Todos os encarnados agem sob influências de espíritos com os quais se afinam. A primeira coisa que a gente discutiu no grupo seria o real significado da palavra influenciação, influência. E nós chegamos à conclusão que a influência, que o espírito pode influenciar, ele não determina. Ele tem uma influência, ele tem uma coisa, mas quem determina os seus atos somos nós mesmos, né? Então há uma influência, né, e nós somos influenciados para o bem e para o mal constantemente, mas quem determina, quem escolhe, somos nós. Então ninguém pode pegar e acreditar para o espírito qualquer coisa que faça, sobretudo de errado, né? A gente gosta de falar, estava influenciado. Da mesma maneira, os espíritos agem como nós agimos entre nós mesmos quando a gente quer defender uma verdade. A nossa verdade a gente argumenta com outros encarnados, né? Os espíritos fazem isso também. E da mesma maneira que os espíritos nos influenciam para o bem e para o mal, nós também influenciamos os espíritos, né? Para o bem e para o mal também. E muitos dos espíritos que nos influenciam para o mal, eles vêm mais para fazer uma cobrança de alguma dívida que nós temos com eles em outras vidas, né? E eles ficam nos obsediando, fazendo a cobrança, tentando nos levar para um caminho do mal, para alguma coisa prejudicial a nós, por causa de coisas que nós fizemos, de débitos que nós temos, de débitos reais, justos, né? A cobrança que eles nos fazem. Não a maneira como eles querem que nós apaguemos, mas que são justas essas cobranças, são atos que nós fizemos em outras vidas. E que a nossa postura, né, a nossa sintonia para o bem, e quando esse espírito que vem nos cobrar a dívida e vê que a gente está sintonizado com o bem, nós façamos, a primeira coisa que a gente vai fazer com que ele desista de estar nos obsediando, quando ele vê que a gente tem uma vibração positiva. E se tivermos sortes, né, também a gente pode influenciá-lo para não só desistir, mas também como mudar o caminho dele, né? Acho que a gente está nesse estado vibratório com o bem, a gente pode também estar fazendo, nós influenciando o espírito, né? E fazendo uma analogia também em relação à vibração, e a vibração e o livre-arbítrio, de sintonia,
seria mais ou menos assim: você tem uma rádio e ela tem 2 estações. Aí uma estação toca música clássica e a outra toca funk, né? São sintonias diferentes e cabe a você mexer no dial lá, no seletor de canais, e escolher para que lado que você vai, né? Então, as influenciações espirituais, elas nos influenciam, mas não determinam. No segundo item, né, do texto da Sueli, fala das companhias espirituais. Aí a coisa pega um pouquinho mais, né? Nós podemos ouvir um ladrão argumentar porque ele rouba, porque ele faz isso, ele deve ter a justificativa dele, achar que é certo. Então a gente pode ouvir isso, pode influenciar-nos ou não influenciar-nos. A partir do momento que nós escolhemos as companhias, que a gente começa a andar com um bando de ladrão, aí essa influência ela é mais forte, ela é mais difícil da gente, ela é determinante, né? Então, tudo que a gente pensa, que já tinham falado antes aqui, tudo que a gente pensa, os espíritos entendem, ouvem e sabem muito mais do que os encarnados, né? Então, quando a gente está com esse pensamento, quando a gente escolhe essas companhias, aí realmente a influência é mais forte, né? Ela é mais aguda e com certeza ela vai determinar caminhos, porque a gente já está andando com o bando, né? Aí nós escolhemos essas companhias. Então, bom, a gente tem dado uma ênfase aqui da companhia do mal, mas é lógico, é mais para alertar. Nós também podemos escolher as companhias do bem, graças a Deus, e a gente vai ser mais feliz por esse caminho, né? Então, no final, nós temos o livre-arbítrio, sempre, né? E o Espiritismo, ele nos apresenta, né, o esclarecimento, a doutrina, a escolha, a opção de escolha. Você tem opção. Olha, o caminho do bem é esse aqui, a turma do bem é esse aqui, as companhias do bem são essas. O caminho do mal é esse, assim, assado as companhias. Você escolhe, né? Então, a influência é uma coisa. Quando a gente escolhe a companhia, a influência é maior. É isso que a gente chegou à conclusão. Tem aquele ditado: dize-me com quem andas, que te direi quem és, né? A gente pode falar diferente: dize-me quem és, que eu te direi com quem tu andas, né? Então, dependendo do que você é, do que você pensa, a gente já conhece as companhias espirituais que você terá, né? Pois não. Isso, ainda é mais... aí vocês podem perceber a força do pensamento e da sintonia, né? Porque a gente escolhe, sim, as nossas companhias espirituais segundo a vibração do nosso pensamento e do nosso sentimento, né? Muitas vezes a gente tenta se enganar, a gente acha que que está sendo melhor, mas a gente tem que aprender a se conhecer para a gente perceber as nossas dificuldades. A gente tem que conhecer profundamente os nossos pensamentos e sentimentos. A gente não pode esconder nem da gente mesmo, né? Porque às vezes a gente esconde, a gente nem percebe. E isso é uma coisa que me impressiona muito, porque é igual ele falou, a gente fala assim, a gente tem o costume às vezes de... a gente usa máscaras, né? A gente com o outro, a gente é bonzinho, a gente é legal, a gente é isso e a gente é aquilo. No mundo espiritual, a gente não consegue esconder isso. Porque no mundo espiritual, quem vai nos apresentar é a nossa vibração. A vibração do nosso pensamento e do nosso sentimento. Por isso que é difícil esconder o pensamento. Por isso que a influência é grande, né? Por isso que a gente tem que aprender a escolher. Por isso que a gente tem que aprender a escolher as nossas companhias. Lá no livro de André Luiz, eu não vou lembrar o nome do livro, porque eu sou péssima para guardar o nome do livro, mas ele fala a respeito de uma senhora que desencarnou, e quando ela chegou no mundo espiritual,
eles foram utilizar o psicoscópio. O psicoscópio é um aparelho que eles têm lá no mundo espiritual, acho que é no Nosso Lar que ele apresenta isso, né? Que ele mede a vibração do pensamento da gente, do sentimento da gente, quem a gente é realmente. E a partir daí é que a gente vai poder ficar com as nossas companhias espirituais. Lá estava acontecendo exatamente isso. Eles estavam separando as criaturas, não para ir para o inferno nem para o céu, não é nada disso, mas para que eles pudessem ser atendidos de uma maneira ou de outra maneira, nesse sentido. E a senhora era uma senhora, assim, aparentemente, era uma senhora casada, tinha lá seus filhos, a sua vida social toda. Ela passou lá pelo psicoscópio e os espíritos pediram que ela ficasse naquele outro lugar, naquele outro canto, que ela ia ser tratada junto com aquelas outras pessoas que eram mulheres que tinham vida dissoluta, que eram prostituídas. E ela disse, imagina, vocês devem ter um engano. Eu sou uma mulher casada, eu tenho meus filhos, eu fui, né, ela é, e eu não posso ficar junto com aquelas criaturas, eu não posso fazer tratamento espiritual dessa maneira, porque esse não é o meu problema, né? Aí o espírito explicou, falou assim, não, o psicoscópio não vai se equivocar. Você, apesar de manter uma aparência casada, com seus filhos, mas mentalmente o seu desejo, o seu mundo espiritual, o seu mundo íntimo, você buscava essas companhias desregradas, você buscava devaneios de ordens sexuais. Então, você tem que fazer esse tratamento, porque o seu desequilíbrio é esse. Apesar de você ter vivido uma aparente, uma outra vida, aparentemente, mas o seu mundo interior você não modificou. Então, é interessante que a gente perceba isso, que a gente tem que ser verdadeiro nos nossos sentimentos, na nossa vontade, né? A gente não pode negar as nossas dificuldades, né? Eu tenho essa dificuldade sim, mas eu não quero ela mais para mim. Eu não quero mais essa dificuldade, eu não quero essa companhia, eu quero modificar. E se eu não quero mesmo, eu tenho que aceitar, né? Eu não quero. O que eu posso fazer? Eu vou aguentar as consequências de minha vida. Eu vou aceitar as companhias com as quais eu escolhi viver. Igual você falou, eu vou mexer lá no meu dial, né? E botar lá o funk. Se eu gosto de funk, eu não gosto, detesto música clássica, o que eu vou fazer? Eu vou forçar a ouvir? Não. Eu vou botar lá. Eu vou aprender a gostar daqui a pouco. Então é nesse sentido. Não quer dizer para a gente se entregar para os nossos defeitos e as nossas dificuldades, mas é a gente se conhecer e saber as companhias que a gente tem. E saber que, pelo que eu sou, pelo que eu penso, pelo que eu vibro, as companhias que eu tenho são essas e as influências que eu sofro são essas. Eu quero mudar, então eu tenho que mudar o meu jeito de pensar, meu jeito de ser. Então, eu tenho que mudar, certo? Então, é nesse sentido que a doutrina vem mostrar para a gente. Vem trazer para a gente que nós somos livres. Nós temos o livre-arbítrio. Sofremos influências, sim, mas influências não determinantes. Quem vai determinar é o nosso agir. Vai determinar as nossas companhias, as nossas influências, se positivas ou negativas, né? É nesse sentido que a gente estuda. E na reunião mediúnica, a gente tem que prestar atenção muito nas nossas companhias, né? Porque a gente vai trabalhar com inteligências, né? Desencarnadas e que às vezes são assim, a gente não pode falar, a gente precisa buscar as palavras, mas perversas no sentido assim de arraigadas ao mal. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não possa se contaminar com esse mal, né? Que isso não nos contamine, mais do que a gente já tem dificuldade, né? Então, é nesse sentido que tem que ter a vigilância e a oração e o autoconhecimento, para saber o que eu quero da minha vida. E se tem alguma coisa errada, porque todo mundo tem, né? Vamos modificar, se eu não quero mais, certo? Então, é esse o teor do nosso estudo a respeito de influência. A gente tem que saber
que somos influenciados, sim, mas nós somos os donos do nosso destino. Nós temos na nossa mão os instrumentos para que a gente possa caminhar com mais tranquilidade, aceitando as influências positivas, ao invés das negativas, né? E é isso que a gente tem, Marlene. Podemos encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, temos mais uns 2 minutinhos só. Não. Sem encerrar, Marlene. Então vamos encerrando a nossa reunião, agradecendo a Deus, o Pai de amor e de misericórdia, a Jesus, o nosso mestre, irmão maior, o médico das almas, e a esses amigos, os mentores espirituais que estão sempre conosco, nos conduzindo, nos aconselhando, mostrando o caminho reto, o caminho mais seguro, e que possamos nós aceitarmos esses conselhos, essas luzes que iluminam o nosso caminho, para que possamos fazer uma caminhada mais rápida e menos dolorida. Ajuda-nos, Jesus, a seguirmos sempre o caminho do bem, do amor e da fraternidade. Que assim seja. Até a semana que